Fala, gente! Hoje a gente vai continuar nossa aula aqui com o Firebase. A gente hoje vai ver uma coisa bem interessante no Firebase, que é a leitura em tempo real. É um pouco diferente daquele get que a gente viu na aula passada, e a gente vai entender um pouquinho dele aqui, certo? Sempre a gente vai começar, né, pela nossa documentação. Então, vamos aqui em ler dados, aí a gente tem receba atualização em tempo real aqui. E aí nessa documentação, a gente vai encontrar uma função bem interessante, que é o onSnapshot, certo? Vejam que a estrutura é aquela que a gente já está usando, né? A gente tem aqui no começo a instanciação da tecnologia, que no caso aqui é o Firestore, chama como DB. A gente tem a referência da coleção. Aqui ele coloca uma referência de um documento. E aí ele manda aqui a ação, que é o onSnapshot. No caso, a gente usava o get, aí ele troca aqui por onSnapshot. O que isso aqui vai trazer para a gente de diferença em relação ao get? O snapshot ele fica observando o estado dessa referência lá no banco. A gente poderia tanto observar o estado de um documento, como é aqui, como de uma coleção. Então, ele vai ver se existem mudanças naquela coleção ou documento, e quando houver, ele vai trazer uma resposta para a gente. É um pouco diferente da promessa, a gente vai já ver isso aí mais detalhadamente, mas o importante que a gente pense aqui é que ele vai sempre trazer um dado em tempo real. Quando alterou, ele já traz, diferente do get, né, que a gente alterava o dado, aí a gente tinha que atualizar a página para ver o resultado. Então, ou então atualizar a função, né, reexecutar ela. Então, aqui no OneSnapshot, a gente não tem essa necessidade de ficar atualizando, a gente só vai inicializar ele, e aí quando ele estiver lá rodando, ele vai estar lá observando e trazendo o resultado em atualização real, certo? Vamos dar uma olhadinha como é que isso aqui vai funcionar no nosso código. Então, aqui no nosso código, o que a gente vai fazer? A gente não vai usar as actions, não vai usar os data assets. A gente vai usar ainda a pasta de service, porque ainda é uma comunicação com a parte ali de back e banco, né? Então, a gente vai usar os services, mas a gente vai criar uma pasta nova. Uma pasta chamada observers, certo? Porque, no final das contas, um snapshot é um observer. A gente vai já ver o que é que significa ser um observer, certo? Então, eu vou criar aqui uma pasta observer e aí eu vou fazer o meu plans observers. Pronto, perfeito. Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente faz lá no DataAssets, né? A gente vai primeiro instanciar aqui uma referência, plans reference, é igual a db, aí a gente importa o db.collection plans. Eu vou fazer aqui o nosso onSnapshot na coleção toda. E para mim vai ser interessante fazer esse exemplo da coleção, porque ele vai trazer sempre ali a lista que nem a gente já estava tratando. Então vamos lá. Export function get plans observe. Aí a gente vai fazer aqui a função. Então a gente vai pegar nosso plans reference ponto onSnapshot. E aí o onSnapshot ele é diferente no get na questão de montagem da função, certo? O get a gente dava a ação get e na frente a gente tratava o then ou então a gente dava um await, né? O snapshot, como eu falei, ele não é uma promessa, certo? Então, ele não vai tratar uma resposta que nem o get. Ele não vai trazer a resposta. O observer, ele, entre aspas, nunca volta, certo? Ele vai ficar responsável por ficar lá observando, né? Então, aqui no parâmetro da função do observer, veja que ele pede uma função para ser observadora, certo? Um observer. Então, o que essa função observadora ela vai fazer? Ela vai praticar uma ação de assistir a um banco, certo? Pegar um snapshot do banco e ficar trazendo um callback desse snapshot. O que eu quero dizer com isso, com esses termos? O snapshot que a gente fala do banco é pegar o estado do banco. Imagina que a função, o observador, é um paparazzi. Então ela vai estar ali na porta do baile, né, só esperando para tirar várias fotos de quem está entrando. Se a fila está parada, ele vai tirar uma foto. Se a fila começa a andar, ele vai ver pessoas novas e ele vai tirar outras fotos, certo? Então, o que acontece ali é que o observador só vai precisar tirar novas fotos do banco quando o estado do banco estiver sendo atualizado.
Então, não tem necessidade dele fazer uma foto sem ter atualização no banco. Simples assim. Certo? Então, quando ele identifica que uma foto do banco, um estado do banco está diferente de outro, ele vai enviar o nosso callback. O que é o callback? Imagina que é o cara que trabalha com paparazzi e ele está ali responsável por enviar a informação que o paparazzi está tirando ali, porque o paparazzi não pode sair da postura dele, né? Tem que ir lá tirar as fotozinhas do pessoal lá na fila, né? Senão ele pode perder alguma cena, pode perder alguma coisa, né? Então ele tem sempre um ajudante que vai voltar com a informação, certo? Então esse aí é o nosso callback. Então a gente tem o observer, que ele é o cara que fica olhando os estados do banco, e a gente tem o callback, que é quem vai voltar com essa informação quando o observer identificar que teve uma mudança. Então ela vai funcionar mais ou menos dessa forma, né? Nessa metáfora aí de que um vai ficar observando, vai sempre ficar lá e o outro sempre vai voltar com a informação. Diferente da promessa. A promessa era um cara que ia e voltava com a informação. Era um mensageiro lá, ele ia, ele pegava a informação e voltava. E aí ele ia de novo só se pedisse para ele ir de novo. No caso aqui, não. O observer sempre vai ficar lá e o callback que vai voltar para ele. Então a instanciação aqui da resposta ela é diferente. A gente trata a resposta de uma forma diferente. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. O observer, então aqui a gente tem que declarar ele como se fosse uma função já dentro do parâmetro da função. Então, eu pego aqui e vou declarar que nem minha aerofunction convencional, certo? E aí eu vou aqui no parâmetro dessa aerofunction dizer que ele vai capturar o meu snapshot. Então, ele vai trazer um snapshot aqui para mim. Eu não preciso necessariamente colocar o nome snapshot aqui, certo? Pode ser qualquer nome de parâmetro, mas é importante a gente saber que esse parâmetro ele vai ser um snapshot. Ele vai ser o estado lá do banco. Então, como eu estou pegando um snapshot de uma coleção, ali se referenciei à coleção planos, então ele vai me trazer um snapshot da coleção, que a gente trata, se vocês bem se lembram, como um array. Então, eu vou pegar aqui snapshot, ponto, for each, certo? Que é aquele processo que a gente já sabe como fazer. E aí, o que, que eu vou fazer aqui? Um detalhe muito importante é que lá no get a gente recebia a resposta e passava de responsabilidade para outra pessoa. Aqui, ele tem que pegar a resposta, tratar e aí passar a responsabilidade para o callback retornar esse retorno. Então, é diferente. A gente aqui vai fazer aquela parte, né, de const planos é igual a array vazio, né? Colocar aqui um array de n, né? Certo? E aí, o for each aqui, quando ele estiver pegando o snapshot, ele vai pegar aqui cada documento, que aí aqui o for each vai ser responsável por iterar em cima dos documentos da coleção, né? E aí ele vai pegar o documento e colocar dentro do plans. plans.push doc.data, certo? Pronto, massa. Agora a gente já tá. O Observer ele já tirou as fotos dele, viu quem é que estava na fila, colocou todo mundo dentro de um array e ele vai entregar isso para o nosso callback. Quem é o nosso callback? É uma função que vai pegar um resultado e vai fazer alguma coisa com esse resultado. Pode ser qualquer coisa. Qualquer função que receba um resultado e execute alguma função com ele aqui para o nosso callback vai servir, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar um console log e a gente colocar aqui o planos dentro, isso aqui é um callback? De certa forma certo? O callback ele é uma ação que ele vai responder a uma resposta, certo? Então, ele vai pegar o que? Os dados que o observador pegou e vai fazer um log. Sendo que, para o caso de teste, isso aqui vai servir, mas isso aqui não é o mais lógico a se fazer, porque é como se o paparazzi estivesse com o telefone dizendo as informações lá para o agente dele, aqui, eu tirei as fotos aqui. Mas ele não está necessariamente enviando as fotos, certo? Então, aqui é só um exemplo de como a gente vai poder ver, né, esses dados aqui, mas o ideal é que o callback seja uma função que a requisição receba, para ele retornar os dados. O callback, lembrando que ele é o cara que leva os dados, né? Então, a gente precisa de alguém que, no final das contas, vai levar os dados, não só que ele fale que está com os dados, né? Então, o console log ele pode servir de callback, mas não é um callback tão adequado aqui nessa situação. Então, vamos aqui salvar, ver o que acontece, certo?
E assim, depois de a gente salvar, né, a gente também tem que estar executando nessa função aqui, né? Então a gente vem aqui no nosso app.tsx e eu vou trocar essa nossa função aqui de get pela nossa get plans observer, certo? E eu vou só executar ela aqui só para a gente ter essa noção do que ela vai acionar lá no nosso front. Eu preparei aqui uma telinha aqui para a gente ver como é que isso vai funcionar, certo? Aqui eu já tive 3 logs aqui, mas vamos refazer eles aqui, atualizar a página e ver o que acontece. Olha só, na primeira execução do observador, ele vai trazer aqui para a gente o nosso array. Ele repetiu aqui, se lembrando, né, que é por conta daquela questão lá do useEffect. O useEffect acabou aqui executando a ação 2 vezes, né? Mas vamos se concentrar no que acontece quando a gente atualiza aqui o banco. Porque aqui ele trouxe os nossos resultados que tem no banco, como um get normal, mas olha só o que acontece quando eu atualizo o banco. Eu vou colocar um documento novo. Vou colocar aqui um auto ID novo aqui, dar um save aqui no banco. E olha aqui o que vai acontecer com o nosso observador. Ele atualizou o snapshot dele e aí ele trouxe o resultado aqui de novo, né? Obviamente, não é para ficar vendo que ele trouxe esses 2 resultados, isso é só um efeito do useEffect, né? Mas preste atenção que ele está identificando a atualização de banco em tempo real. Eu não preciso reexecutar o código aqui para ele estar identificando isso. E o que acontece se eu modificar um documento? Se esse documento ele for hierarquicamente um passo à frente da nossa coleção, ele vai identificar a atualização. Então, olha só, text mensal. E eu vou adicionar. Ele viu a atualização. Por mais que o snapshot dele não tenha aumentado o tamanho da fila, ele identificou que houve uma mudança ali nas pessoas que estavam na fila, né? Mas aí o que acontece se uma das pessoas que está na fila tiver uma subcoleção ali que está um pouquinho mais, digamos assim, escondida, vamos dizer assim, né? Porque a coleção aqui do documento, né? Ela vai ser um nível abaixo, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Se eu colocar aqui promoções no meu documento, né? E aí eu colocar aqui documento dentro dessa coleção, veja que ele não atualizou o estado. Por quê? Porque uma coleção dentro de um documento, ela pertence ao documento, certo? Então ela está mais profunda no banco de dados que o documento que pertence à coleção. É um pouco complexo de entender isso agora, mas a gente vai fixando esses conhecimentos e vai entendendo a importância disso, porque isso faz com que a gente faça modelagens onde a gente não precise ficar atualizando o nosso snapshot sempre que houver uma atualização em certos parâmetros ali do documento. Isso ajuda a gente a economizar chamadas, porque normalmente as coleções dos documentos elas vão ter dados que são gordos, ou então dados que referenciam dados gordos. O que eu quero dizer com isso? Dado gordo é quando a gente vai fazer uma requisição e a gente quer pegar o dado mais pesado daquele objeto. Quando a gente faz uma requisição magra, a gente quer pegar dados mais enxutos daquele objeto. Eu tenho um dado de perfil de usuário. Eu quero fazer a edição do perfil. São 2 passos. Eu vou pegar os dados básicos do perfil, nome, sobrenome, alguns dados pessoais ali. Quando eu quiser fazer a edição, aí eu vou precisar pegar dados mais gordos. Por exemplo, qual é o detalhamento aqui do perfil do cara, como é que é a lista de amigos dele, sei lá. Vai depender muito da modelagem do que a gente tiver. Então, assim, são 2 passos diferentes. Quando a gente quer só exibir um dado mais magro, a gente faz primeiro uma consulta mais magra, né? Ali uma consulta que vai ter dados mais superficiais. Aí quando a gente precisa editar, quando a gente precisa manipular dados ali, quando a gente quer exibir o detalhado daquele usuário, alguma coisa do tipo, ou de qualquer outro dado, né, que a gente tenha algum dado mais detalhado, a gente vai procurar fazer uma consulta mais gorda, né? Isso vai pesar mais no nosso banco, né? Então, a gente tem que pensar nessa estrutura dessa forma. Então, a atualização do documento, como o documento ele é pertinente à coleção, ele vai conseguir capturar. Como a coleção é pertinente ao documento e não à coleção anterior, ele não vai pegar essa atualização, certo? Então, a gente tem que fixar esse pensamento aqui.
Ah, e se eu estiver fazendo um snapshot num documento e atualizar uma coleção dele? Olha, mesmo assim ele não vai pegar essa atualização, ele vai pegar só atualizações no próprio documento. Porque coleções dentro de um documento, elas são um nível bem mais intrínseco ali, eles são bem mais profundos ali para o documento. Porque às vezes um documento pode ter várias coleções, digamos assim, o usuário ele tem uma coleção de chat, porque ele tem um sistema ali de mensageria. Então, não iria compensar se a gente fizesse um snapshot num usuário e ficasse pegando a atualização do chat dele. Porque aí poderia ter muita atualização desnecessária, porque a gente está pegando o dado do usuário. Então a gente tem que fixar essa questão aqui de que se a gente adicionar um documento novo, ele vai pegar. Se a gente modificar um documento já existente, ele vai pegar essa atualização, o snapshot. Caso a gente faça alterações em coleções, não, certo? Perfeito? Vamos lá passar então aqui para a próxima parte. Então, o nosso próximo passo aqui é a gente realmente passar o callback que é mais adequado para o nosso snapshot. E o que é que a gente tem que dizer a respeito desse callback? O Plans Observer, Get Plans Observer aqui, ele vai ter que receber uma função, que é o nosso callback. Então, eu vou colocar aqui, ó, callback, é uma function, certo? Posso colocar dessa forma para tipar ele. Posso colocar como N, caso eu não queira especificar ele agora, né? Mas no caso aqui, eu vou passar um callback bem específico, que é um setState do React, certo? Então eu vou tipar ele como um setState, porque eu já sei que eu vou receber um setState aqui. Mas antes disso, né, vamos pensar aqui, eu vou colocar aqui por enquanto como N, só para não dar erro aqui no código. Vamos explicar o que é um setState, né? No React, a gente tem algumas funções proprietárias, né, que eles chamam de hooks, que a gente pode utilizar aqui para exercer algumas ações com as propriedades do React. Uma das propriedades é o state, que é uma variável do React, que ela é uma variável mutável, ela recebe um efeito de mudança, diferente do props, que é outra variável do state, que ela tem um efeito mais imutável. Então vamos pensar aqui no nosso state, que é da seguinte forma que a gente chama ele. A gente vai dar um const aqui com colchetes, porque ele tem que receber dois parâmetros aqui, que é o nosso state, vamos chamar ele de planos, e o nosso setState, que é o set planos, certo? Sempre um state vai receber esses dois parâmetros, certo? Um é a variável em si, que é o planos, e o outro é o hook que vai mudar essa variável. Então a gente vai colocar aqui useState, que é a forma que a gente vai instanciar esse hook aqui do state do React. Então, a gente tem aqui o nosso state criado. O que é que isso aqui indica para a gente? A gente tem uma variável que a gente precisa desse hook aqui para a gente modificar essa variável. Por que a gente precisa dele? Porque o React vai garantir que se a gente usar isso aqui, a gente vai ter sempre a atualização da variável de forma assíncrona e garantida. Ele sempre vai alterar a variável. A gente não pode simplesmente dar um plans igual a outra coisa. A gente tem que usar o setPlans para a gente receber essa mudança de estado e ele aplicar, garantindo para a gente a assincronia e a mudança desse estado, certo? Então a gente vai colocar o nosso setPlans aqui, ó, na nossa função, porque ele que vai ser responsável para mandar o dado que vai alterar o nosso state, certo? Então eu vou colocar aqui setPlans aqui dentro da nossa requisição e aí a gente vai colocar aqui no nosso parâmetro que a gente está recebendo esse callback e aí a gente vai tipar ele aqui da seguinte forma: React.dispatch, certo? O que é esse React.dispatch aqui? A gente está dizendo que vai ser alguma coisa da biblioteca do React, certo? E aí a gente vai instanciar ele aqui dentro como um React.setStateAction. SetStateAction. E aí a gente pode colocar aqui um tipo N aqui nele, certo? Porque a gente não tipou ele lá no nosso setState. É muito importante que a gente comece a ver essas questões de tipagem, né? Porque o TypeScript é muito forte nessa questão de segurança, né, em cima da tipagem. Então é importante a gente dominar essa tipagem aqui. Então vamos revisar aqui um pouquinho já aqui para a gente não perder esse conhecimento aqui.
O React.dispatch, a gente está dizendo que a gente vai tipar esse parâmetro aqui como algo da biblioteca do React, certo? E essas chaves aqui, né, elas estão indicando qual é o tipo específico que a gente está utilizando lá da biblioteca do React, que é o quê? É um React, né, que a gente está chamando de novo aqui a biblioteca, ponto set state action, né, porque a função que a gente está recebendo é um set state. E aí, aqui dentro aqui dessa última chavezinha aqui, a gente está dizendo que o tipo de dado que o setState muda é um dado de N, porque a gente não tipou ele lá na nossa função lá do hook que instancia, né, o setState, né? Como é que a gente faria para instanciar isso? A gente vem aqui, ó, a gente pode vir aqui no nosso useState e dizer que a gente vai receber aqui um array de N. E aí a gente vai ter que tipar lá na nossa função também, no parâmetro dela, como um array de N, porque senão em algum momento vai dar erro. E aqui a gente está recebendo um array de N. Depois a gente vai fazer as interfaces desse array aqui para que ele não seja mais um array de N, certo? Vai ser um array de alguma coisa específica. Então, por enquanto, isso aqui. E aí a gente vai pegar o nosso callback, ó, e pronto. Basta fazer isso. Com isso, a gente está passando lá para o nosso setState os nossos dados que a gente pegou aqui na nossa função, certo? E aí, aqui na nossa função, ele está acusando aqui um erro, certo? Mas é por conta que a gente colocou aqui sem nenhum dado, né? Então, ele está dizendo que a nossa tipagem aqui, ela está dizendo que é um array de N, mas ele começa com um undefined, certo? Para a gente corrigir isso, basta a gente passar um array vazio de começo. E aí ele já vai entender que aquilo ali realmente vai ser um array. Então, a gente prezar por essa tipagem, né? Ver que ele vai corrigindo aqui os nossos hábitos aqui de programação. Então, agora, o que está acontecendo? O nosso plans aqui, ele já está recebendo as nossas atualizações ali do OnSnapshot. O que a gente pode fazer com isso agora? A gente já vai começar a ver aqui algumas coisinhas em relação à nossa construção do React também. Então, vamos pegar esse planos, certo? Eu apaguei aqui o que tinha ali na nossa home e eu vou pegar aqui os nossos planos. Eu vou colocar aqui nessas chavezinhas aqui que é uma interpolação, certo? É um artifício do React que a gente vai explicar um pouquinho na próxima aula. Mas, por enquanto, pense que isso aqui é uma interpolação que a gente está colocando um código JavaScript, no caso aqui TypeScript, dentro do HTML. Mas não é bem um HTML, a gente vai entender isso melhor. Então, a gente vai pegar o planos, que é uma variável, que é um array, e aí a gente vai dar um ponto .map, que é uma função para iterar arrays aqui, né, do TypeScript. Então, ela vai pegar aqui um array e ele vai executar um arrow function e para cada elemento do array ele vai executar aqui fazendo uma ação. Veja que aqui a gente está colocando um arrow function com parênteses, certo? Porque o funcionamento do map ele funciona um pouco diferente do for each, por exemplo. Porque no map eu posso fazer uma adição de um elemento HTML aqui dentro. Olha só o que eu posso fazer. Eu posso colocar um P e o P ele vai receber uma interpolação de novo aqui de TypeScript com um elemento ponto text, certo? Que eu sei que cada documento que eu tenho lá no meu banco vai vir com text, né? Então, cada elemento desse array aqui tem um text, eu estou pegando o elemento ponto text. Se eu salvo aqui, olha só o que acontece lá na nossa aplicação. Ó, vejam só, então, o que aconteceu. A gente tem aqui uma lista, né, de elementos com mensal dentro dele, vários P. Porque tem um aqui que não está aparecendo, porque a gente tem 4 documentos, né? Algum desses aqui deve estar sem um text. Então, aqui está com text, aqui está sem. Então, vamos adicionar aqui ó, um campo text. Vou colocar aqui anual. E vejam que o meu OnSnapshot, assim que eu atualizar aqui, ele vai atualizar o nosso array, né? E vai exibir esses dados. Então, a gente já está pegando a atualização em tempo real e exibindo ela aqui, de acordo com a mudança do nosso banco. Perfeito? Então foi isso que a gente viu na aula de hoje. Eu acho que ficou bastante coisa aqui já nessa aula, né? Vamos revisar bem rapidinho aqui só para a gente fechar ela. Então, na próxima aula a gente já explica um pouquinho melhor a nossa construção aqui com o React, certo? Com os nossos artifícios aqui do React, né? Que a gente está começando a sair um pouquinho aqui da questão de Firebase, né? E começando a ver algumas construções de componente com React, né? Então, vamos lá revisar aqui. A gente criou nosso Observer, né?
Nosso observer ele tem uma estrutura diferente das nossas requisições convencionais, né? Ele é um observer, ele não é uma promessa, por isso que ele fica numa pasta diferente, no modelo de construção diferente. Então ele vai pegar um snapshot ele vai disparar o observer, e o observer, no final da ação dele, vai entregar esses dados para o nosso callback. Nosso callback aqui, nesse caso aqui, é um setState, né? E ele vai retornar aqui esses dados para dentro dessa nossa variável. Então, a gente passa o nosso setState aqui, né, na nossa chamada de função, e depois a gente já tem aqui os dados para a gente tratar, né, dentro da variável aqui no nosso HTML, certo? Perfeito, gente? Muito obrigado aí por estarem acompanhando as aulas, certo? Deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem, viu? Até a próxima.